Sim, começamos, estou chegando numa quinta-feira, 20 de agosto de 2026, em São Paulo, 25 graus nessa noite, no meu quarto 27, tá tudo assim, TBT, tô chegando num TBT legal, vai. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz, um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão, e no meio da conversa a gente sente o coração. E então... Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Muito bem, tô chegando. Hoje é quinta-feira, vamos falar de TBT e vamos falar de coisas também, que eu já falei na live do carro. Vamos falar. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, Comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E eu dizia, temos que falar também de coisas. Às vezes a vida nos surpreende com alguns lixos, né? Tem lixo nessa vida. Lixo que talvez tenha voltado reciclado. Ou não, também pouco me interessa. Quero mais é que se exploda. Tô chegando, quinta-feira, ou como dizem os jovenzinhos de hoje, #quintou. Boa noite, tô chegando, vai. Participa também pelo WhatsApp, te vem somando opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Cada Quando escuta. a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. E então? Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Fica aqui até o fim. Aliás, obrigado a todos sempre. Vocês fazem a Se diferença. a verdade te chama, A boa diferença. deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. E é assim que funciona. Às vezes, como eu falei lá na live do carro hoje à tarde, às vezes a vida nos dá alguns sustos. Sustos pro bem, sustos do lado bom. Lixo também, né? Tem que voltar para ver se volta reciclado. Vamos falar disso já na segunda parte do podcast. Tô chegando, hoje é quinta-feira. É um dia bonitão, é o dia de TBT. Na mente e no coração. Só pra rimar, hein? Tô chegando. Vamos lá, vai. Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast do Fábio, o podcast da vida real. É bem por aí, né? Tô aqui, vai. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir. E a vida tem que seguir mesmo. Faça chuva ou faça sol, a vida tem que continuar. Ou como dizia o Siqueira, lá no Alerta Amazonas, aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. E que bom que ela continua. Não importa o que aconteça com a gente, o que importa é que a vida tem que seguir. E ela segue, e ela segue. Às vezes não nos caminhos que a gente gostaria, né? Mas ela segue. Isso não tem jeito não. Bem, vamos começar? Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026.
Ou como diria um amigo meu, um professor, enfim, que dá aula comigo no mesmo curso, ele fala assim: hoje é dia 20 de agosto do ano da graça de Nosso Senhor de 2026. E é isso mesmo, se for olhar, é o ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2026. Aí vocês podem falar, mas Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Pode parecer idiota, mas é verdade, viu? É verdade. Isso é um lance interessante. Aí depois tem as explicações, né? Tem as explicações. Eu não vou ficar aqui falando de teologia, não pelo menos na primeira parte, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje eu acordei um tantinho mais tarde. Por quê? Porque hoje é quinta-feira. Quinta-feira, como qualquer outro dia, tem aula às vezes para ministrar, mas hoje eu não tinha aula na parte da manhã para ministrar. Então eu pude acordar às 7h10 da manhã. Na verdade era 7h06 da manhã, eu lembro, porque olhando lá no meu relógio aqui do quarto, eu acabo guardando coisas. Aliás, eu guardo coisas às vezes que nem eu sei para que eu guardo coisa, mas tudo bem. E eu guardo uns detalhes, como guardei esse detalhe das 7h06 da manhã. E aí? E aí eu precisava fazer xixi, né? Ou precisava mijar. Eu lembro que tinha uma amiga, ela é uma amiga, a Naira, minha amiga Naira, da época da infância, da juventude, quando a gente falava assim, vou mijar. Não fala mijar, fala vou fazer xixi. Então eu falo os dois, fazer xixi e mijar, mas eu fui logo cedo fazer aquele xixizito. E, aliás, eu acordei, assim, a gente acorda, nós meninos, nós homens, né? A gente acorda, às vezes, de pau duro, não tem jeito, e eu acordei realmente de pau duro, então precisava mijar de qualquer jeito. Então não teve jeito de falar, não vou. Não, eu vou sim. Então fui fazer o meu pipi. E aí acordei, meu cachorro estava em paz, sossegado, em paz, feliz. E aí fiz o meu xixi, desci, voltei pro quarto primeiro, peguei minhas coisas, aí desci para arrumar as coisas aqui em casa, enfim, de manhã cedo, arrumar o café da manhã da minha mãe, o meu desjejum. Meu caso é desjejum. Muito bem, eu desjejuei. E aí, meu desjejum de hoje foi interessante. Porque, pra vocês verem, assim, pra vocês entenderem, vocês vão entender agora a situação. Assim, eu sou da rotina, né? Isso eu não tenho problema nenhum em falar. Eu sempre fui da rotina, agora que eu tô velho, não é agora que eu vou deixar de ser ou de estar na rotina. E o que eu tomei de café da manhã? Um copo de leite com aquele pozinho de morango. Eu chamo de achocolatado de morango, que aí vocês vão entender melhor. Que aí eu falo, tomei com pozinho de morango. Aliás, tem uma marca lá, mas eu não vou dizer o nome da marca. Por isso que eu falo também achocolatado de morango. Que já vieram me perguntar aqui tanto no WhatsApp do podcast quanto no Telonim, que eu voltei. Aliás, voltei no Telonim, tá? Telonim é o aplicativo de mensagens que você pode mandar o que você quiser. Você pode mandar qualquer pergunta, qualquer frase, você pode mandar o que você quiser para a pessoa em anônimo. E a pessoa lê e responde. Eu leio e respondo. Isso é muito legal. E eu tenho coisa para responder de lá hoje também. Mas, assim, me perguntavam assim, o Fábio, o que é achocolatado de morango? Se é morango se é achocolatado, aí falam daquelas duas marcas, sabe? Tem duas marcas aí que são muito conhecidas, vamos chamar assim, né? São muito
divulgadas, mas tudo bem. É aquela lá. Enfim, só que é de morango. É um pauzinho de morango. Muito bem. Eu sou apaixonado por morango. Sou apaixonadíssimo por morango. Morango pra mim é assim a fruta das frutas, se é que não, eu posso falar assim, sim. Porque pra mim o morango é o melhor, é mais legal. Que nem amanhã de manhã, se Jesus não voltar antes, eu vou tomar laranjada, vou fazer. Tem laranjas bonitas que aí eu peguei lá no Carrefour segunda-feira, então estão lá na geladeira. Amanhã, sexta-feira, é o dia de eu me pesar, fazer o controle aí da minha dieta. E é o dia que eu tomo uma laranjada muito bem feita por mim mesmo. Corto as laranjas, só laranja mesmo, sem água, sem nada. São o suco de 4 a 5 laranjas e eu tomo, às vezes com uma gotinha ou 2 gotinhas de adoçante, eu não uso açúcar. Então, e não tenho diabetes, tá? E aliás, graças a Deus eu não tenho nada. Aliás, minha saúde tá de bebê, como diz o meu médico que cuida de mim, Dr. Sabino. Aliás, fantástico. O Dr. Sabino cuida de mim desde 2004. E é fantástico, é um senhor fantástico. E ele fala: nossa, você tem a saúde de um bebê, você não bebe nada, você não fuma, você não usa droga, você vai fuder só, então você tem mais que estragar um pouquinho a saúde. Não, eu falo pra ele: não, Nanina, não. Eu tô bem assim e graças a Deus eu sou nerd e sendo nerd eu quero me manter bem, pelo menos enquanto der até o fim, para cuidar de mim mesmo e cuidar da minha mãe, cuidar do Tufão, que hoje o Tufãozinho tinha horário na veterinária, vou falar disso já já. Mas enfim, tomei fiz o meu desjejum, eu não tomo café e não tomo mesmo, não gosto de café. Uma coisa, sei lá, acho que vem de mim desde pequenininho. Eu, assim, já tomei café antes que vocês falem, nunca tomou café. Já tomei, mas não, obrigado. É uma coisa que não, sei lá, não vai. É umas coisas que não dá pra entender. Mas tudo bem. Aí fiz o meu desjejum e esperei, modo de dizer. Eu fiquei lá embaixo até umas 9 horas mais ou menos, era 10 para as 9 para ser mais exato, e subi. E por que eu subi? Porque eu tinha que me arrumar aí sim para levar o Tufãozito, que hoje ele tinha que fazer teste alérgico lá na veterinária. O Tufãozinho, para quem não sabe, é meu cachorro, é um labrador retriever. E ele tá velhinho já, enfim. E não tem outro jeito, eu tenho que cuidar e vai ser cuidado até o fim com a graça do bom pai. Bom, e daí? E aí fui levá-lo para fazer o teste alérgico. E vamos combinar que me puseram sentado no chão, tudo torto, e aí começou a me doer as costas, mas eu não podia mexer, que o Tufão tinha que ficar deitadinho, lá, bonitinho. E ele ficou deitadinho, bonitinho, com a cabeça na minha perna, e, enfim. A doutora teve que raspar um quadradinho do pelo dele para fazer o teste alérgico, coloca ali uns pinguinhos de alguns patógenos, pouquinho, bem pouquinho, um pinguinho de nada. E aí, o pelo, né? O pelo atrapalha, então ficou realmente só a pele. E, enfim, e aí nesse caso, logo depois, demorou 1h20 para terminar tudo isso. Por quê? Porque fomos eu e o Tufãozinho. E o Tufão foi atendido até rápido. Eu adoro essa clínica, não vou fazer propaganda porque não pagam o cachê para eu fazer propaganda, então não vou propagandear de graça. Muito bem. E daí? Aí eu fui então fazer esse teste, só que tem que fazer no chão, que o Tufão é grande, por isso eu fiquei todo torto. Eita.
Mas tudo bem, é por uma boa causa, então me doía as costas, mas tudo bem. Bom, saímos de lá, era 11h30 mais ou menos, é 11h30, 11h35. E aí voltamos para casa, chegamos em casa, aí já tinha que arrumar as coisas aqui com minha mãe para ajudá-la a fazer o almoço. Tive que tirar as coisas da máquina de lavar louça. A gente põe e liga de vez em quando, ligamos hoje e ligamos, né? Ligamos hoje cedo, enquanto eu estava indo lá na clínica, ficou lavando. Quando cheguei, foi só tirar. Tirei tudo bonitinho. E aí não, deu tempo ainda de subir. Ainda vim aqui pra cima. Não me lembro fazer o que. Acho que eu vim pegar. Não me lembro. Eu vim pegar, se não me engano, uma Bíblia aqui das minhas. Que eu tinha que fazer um teste. Enfim, aí isso é uma coisa particular que não diz respeito ao podcast. É apenas um pequeno teste de. Tipo, comparando de uma maneira bem simples. É uma espécie de show do milhão da Bíblia. Não vale dinheiro, não vale nada. Era só mesmo para eu testar umas coisas que eu precisava fazer para jogar lá na comunidade Voz e Fé no fim de semana agora. Mas até aí, enfim, eu só peguei a Bíblia, desci e fui lá para baixo, na sala de baixo, para fazer esse teste enquanto esperava minha mãe, que minha mãe gosta de fazer comida. Então ela fez a comidita e eu fiquei fazendo teste lá. E quando deu 1h20, nós almoçamos. Só um detalhe, parênteses, se você estiver ouvindo no fundo alguma voz, é a minha televisão que está ligada, que eu fico vendo alguma coisa enquanto falo. Não tem pauta isso aqui, tá? Isso aqui é vida real. É a vida real mesmo sendo falada. Mas tudo bem, fiquei lá embaixo, fiz os testes que eu precisava, bonitinho, e pude entender, aliás, pude compreender que a nossa teologia, a minha e de quem já está comigo nessa empreitada da comunidade cristã Voz e Fé, e vocês fazem a boa diferença. E, enfim, e aí nesse caso eu pude perceber que a nossa teologia é uma teologia voltada ao anglicanismo. Então nós temos uma teologia anglicana. Muito legal. Agradeço, inclusive, a você que já abraçou comigo a comunidade cristã Voz e Fé. Mas tudo bem, aí almoçamos eu e minha mãe, bonitinho. O Tufão agora tem alergia, descobrimos 13 anos depois, quase 14 anos depois que ele nasceu, descobrimos hoje que ele tem alergia a arroz, a frango e a cenoura como alimentos. E como depois coisas da vida, tem umas plantas que ele tem alergia também. Ele é bem alérgico às coisinhas, tadinho. Ele fica com a pele toda com umas bolotinhas, e agora eu sei porquê. Mas tudo bem, vai. Aí acabamos de almoçar, fui para a Drops. O que é Drops? Drops é a Drops Jurídico, que vai passar por uma reformulação. Vamos reformulá-la, mas é por aí. Nós vamos reformulá-la, deixar bonitinho. Digo nós porque eu sou o cabeça da Drops. Eu sou o dono da Drops, vamos falar assim. Mas de todo jeito eu tô aqui e vou mexer em algumas coisas que eu preciso fazer na Drops para ver, enfim, para ver de deixar ela bonitinha e tal, né? E vida que segue. E, bom, aí saí da Drops e vim para casa, tomei um banho de novo, que aliás eu tomei banho de manhã, bom, também não fico falando que eu tomo banho, isso é mal de nós brasileiros, toda hora, vou tomar banho. O brasileiro adora falar que vai tomar banho. Eu tô tirando isso do meu vocabulário, eu tomo banho e ninguém precisa saber. Coisa minha, particular, ponto final, amém. Bom, e aí vim pra casa, tomei um banho gostoso, bom, tranquilo, feliz, me arrumei e fui pra academia número 2.
Aí é onde eu tenho mais tempo, onde eu fico mais tempo no carro. Então dá tempo de fazer live. Então fiz uma live que não saiu muito bem o som na ida. Eu não me atentei, liguei no lugar errado o botão, enfim, da câmera e deu problema e não foi. Muito bem. E aí, nesse caso, bonitinho, eu fiz a live, eu tava dizendo justamente isso, assim, que tipo, que hoje era quinta de TBT, tínhamos que falar de coisas antigas e tal. E foi muito legal, foi muito bonitinho, muito interessante, blá, blé, bli, blá, blum. E aí cheguei na academia número 2, entrei e fui fazer os cardios e os aeróbicos, porque o Maurão é meu personal trainer, meu amigo personal, ele não está, ele está em férias, então ele volta agora dia 3 de setembro. E aí, aliás, aí eu vou mudar o horário das academias. Academia número 1, de segunda e quarta eu vou de manhã, eu vou de tarde, perdão. E academia número 2 eu vou de manhã na segunda e na quarta-feira fazer aula com meu querido amigo e personal, o Maurão. Mas isso mais pra frente. E aí fiz o aeróbico e tal, depois do tempo eu fui sair. Na hora que eu tava saindo, assim, sabe quando você vê de canto de olho, assim, que eu não fico olhando pra ninguém em academia. Isso o lixo me ensinou e me ensinou muito bem ensinado. Foi a, a Patrícia, minha amiga, que me fez aprender isso. E ela, aliás, ela me fez aprender muito bem, até por conta, na época, do, 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 do lixo que ela me jogava. Ela me jogava em cima do lixo, gente. E eu quase deixei os meus valores irem por água abaixo. Mas tudo bem, eu volto e o que eu dou de cara? Dou de cara com o lixo que voltou. Né? Voltou, vai saber se não estava em lugares indevidos. Né? Não dá para eu falar aqui, porque eu não quero. Como eu sei que tem gente, eu sei que tem gente da academia número 2 que escuta isso aqui. Então eu não vou ficar falando muita coisa do que eu sei, até porque o que eu sei é o que eu vejo e o que eu recebo de informação. Então pode ser que ele não estivesse num lugar muito bom por conta das merdas que faz na vida. Mas lixo é lixo, né? E aí o lixo estava lá sentado de novo, na volta. E se bem percebi, eu estava passando, fui validar o ticket do estacionamento, que aliás, lá no shopping o ticket do estacionamento é validado dentro da academia, que nos dá um prazo de 3 horas. Nós temos 3 horas para ficar naquele shopping gratuitamente, sem usar não, né? Sem pagar nada lá para o estacionamento. Muito bem. E o meu cachorro está chegando aqui na porta. Não, eu estou vendo pela câmera. Ele está aqui atrás da porta. E eu não sei se ele vai querer entrar, mas se ele quiser entrar eu vou dar uma paradinha. E aí nós vamos fazer em 2 partes, como de costume. A princípio ele está aí tranquilo, feliz, sossegado, vai deitar, deitou. Muito bem, bem aqui atrás da porta. E aí eu saindo eu vi o lixo e de canto de olho, bem quase do meu lado estava o Yuri. O Yuri tem o apelido de bebê. Não sei, assim, não posso falar nada, não sei porquê, não me interessa. De academia eu não quero saber de ninguém. E não sei se ele me cumprimentou também, não fiquei olhando, sinceramente, do fundo da minha alma, do fundo do coração. Eu não quero ninguém de academia, não me interessa. O ambiente de academia não é pra mim. Ponto final. Ponto final. E aí? E aí eu fui embora, mas me surpreendeu ter revisto o lixo depois de quase uns 4 meses, sei lá, desde antes da Copa. Eita, me pareceu que ele tinha saído, mas para onde ele iria, né? O lixo tem que ficar onde ele já estava.
Voltou, talvez não tenha voltado reciclado, mas voltou. Bom, enfim, seja feliz e não me enche o saco e vá fazer a vida dele aonde ele quiser. E, repito, de academia, eu não me interesso por nada de academia. Mundo de academia não é o meu mundo. Eu vivo no fantástico mundo de Bob. Não, brincadeira. Aliás, era um desenho muito legal, adorava esse desenho. Bem, e daí? E aí, então, foi aí que eu vi, aí que eu reparei que o lixo voltou. E pena que o Yuri foi pelo mesmo caminho, se bem que eu não falo com ninguém na academia, a não ser o meu querido amigo e personal trainer, o Maurão. E, claro, os meninos da recepção, quando eu chego, que me dão boa tarde, é falta de educação a minha passar sem falar um A para eles. Só, mais nada. Ah, não, quando não é verdade, eu lembrei de uma coisa, quando não tem o seu Walter, que o seu Walter é ele que vem, que nem eu falo para ele, o senhor vem procurar, o senhor vem falar, que se fosse por mim, eu entraria mudo e sairia calado. Eu já disse isso até pro seu Walter, que não me interessa, não me importa, e não me importa mesmo, é verdade isso, quem me conhece sabe, se você me acompanha desde o primeiro podcast que eu fiz lá em 2004, quando comecei nessa história de podcast, que eu tinha mais de 10 mil seguidores no SoundCloud. Tinha quase 10 mil seguidores no SoundCloud que me acompanhavam e vocês sabem disso. Quem me conhece na vida real sabe há mais de 80 anos que eu não busco corpo. Quem gosta de corpo é médico, e é médico legista e coveiro. E vocês me ensinaram aqui nesse podcast que o tanatopraxista também gosta de corpo. E é verdade. Por quê? Porque o tanatopraxista ele vive em função de arrumar o corpo da pessoa que faleceu, que morreu, para que tenha uma última homenagem muito bem feita, muito bonitinha, muito legal. E louvado seja Deus pela vida dos tanatopraxistas. Bem, mas e aí? Aí, enfim, de academia tô fora. Aí, assim, me surpreendi com a questão do lixo. O lixo realmente me deixou surpreso que ele voltou para a academia para encher a paciência. Espero eu que ele não me enche o saco, não fale nada de mim pelas costas, como fez aquela vez na época com aquele outro lixo daquele professor. Era um outro professor lixo. Que eu já falei. Aliás, já aproveitando, né, a parte do TBT, que aí eu esperei. Nós temos aí uma pesquisa de satisfação. E na pesquisa de satisfação, aí eu falei, né, que o lixo não se contentava, aí eu dei nome aos bois. Aqui eu não vou dar nome aos bois de novo, se você quiser você vai lá atrás nos episódios passados e aí você vê o nome do lixo e o nome do outro lixo que era professor, ou que se dizia professor de academia, que achava que poderia zoar quem ele quisesse, e sinto muito. Eu fiz direito, eu sou advogado, eu tenho OAB, não é à toa. Primeiro para defender os meus próprios direitos, para depois defender os direitos dos meus clientes. E por que eu digo isso? Pelo simples motivo que, bom, aí vocês têm que ver lá atrás o que aconteceu na época do lixo e tal, eu não vou ficar aqui falando merda. Bom, e aí saí da academia, muito bem, e falei sobre isso na live do carro. Onde eu vejo a sua live do carro, Fábio? Puxa, eu gostaria de ver onde é que tá. Você pode ver sossegadamente, tranquilamente, etc e tal, no canal do YouTube do podcast, youtube.com/podcast do Fábio, ou ainda no Facebook, na fanpage do Facebook, que tá com 1.000, me parece, 999 mil seguidores, e agradeço a vocês todos, porque lá ficam todas as lives também. No momento da live, a live passa pelo Face, a live passa pelo YouTube, nos dois canais do YouTube, youtube.com/podcast do Fábio
e o youtube.com/o podcast do Fábio. Os dois canais passam simultaneamente a live ao vivo ou ainda no site oficial agora do podcast, www.podcastdofabiotv.com.br. Lá, na hora que eu dou o start aqui na live, já vai automaticamente para todos esses lugares. Vai para o Twitch também. Tem o Twitch, tem o Kik, tem o Odyssey, tem um monte de lugarzinhos aí também. Se você tem o aplicativo SSH 101 no Roku e também no computador, tem os canais de televisão do Roku e tem o canal do podcast do Fábio também lá, quando tem as lives são transmitidas ao vivo também para o mundo inteiro no aplicativo SSH 101 do Roku. E acho que no computador também, que é pela Boss TV, vocês têm aí acesso. Aliás, agradeço a todos que estão assistindo, que assistem, que participam e que depois me mandam mensagem ou falando, dizendo e sei lá, falando, me dando orientações, vamos chamar assim. Vocês fazem a boa diferença. É isso que é legal. Eu comecei do nada, comecei do zero, comecei bem lentinho, né? Bem bobão, e deu muito certo. Estou aí em mais de 30 plataformas que passam aqui. Fazer o quê? Isso acontece. Agradeço a vocês, do fundo do coração. E é isso. Então, aí saí da academia, fiz a live. Se você perdeu, aí assim, se você perdeu, fica salva lá na fanpage do podcast. Agora, a partir de hoje, passará a ficar salva também no link do Twitch, do canal do Twitch do podcast do Fábio, além do YouTube também. E é isso. E aí eu voltei para casa e aí ajudei minha mãe a fazer a janta, né? A fazer a jantinha, comer as proteínas que eu preciso comer. Tem que balancear tudo. Eu tô velho, gente. Eu tô com 99 nas costas. Se eu chegar no ano que vem, eu faço 100 longos anos, um século nesta terra. Deus sabe o que faz. Deus é Deus e eu devo ser apenas um adorador de Deus. E é isso, enfim. E aí jantei com minha mãe e subi para o quarto para vir aqui fazer a gravação do podcast, que aliás eu já tenho que soltar a música em alguns instantes, porque o podcast, além de ficar gravado em tudo quanto é plataforma, inclusive no YouTube também, nos dois canais do YouTube, youtube.com/podcast do Fábio e no outro youtube.com/o podcast do Fábio, também fica salvo aí em tudo quanto é lugar, em todas as plataformas aí que você tem, Apple Podcast, Amazon e tudo mais. Então vamos fechar essa primeira parte e daqui a pouco eu vou voltar, porque eu tô aqui e... Não, peraí, não vou soltar ainda não. E aí a gente vai falar de novo de algumas circunstâncias que, aliás, hoje ter visto, assim, se eu vi bem, pode ser que como eu tô cego também, eu uso óculos desde quando nasci. Eu tinha 4 anos quando comecei a usar óculos. Ah, você não usa lente de contato? Não uso lente de contato, eu uso óculos. E óculos, pra mim, faz a boa diferença. Eu já tô acostumado, já faz pelo menos 95 anos que eu uso óculos e não tenho problema com isso, graças a Deus. É isso, basicamente o dia foi assim. Então, assim, a primeira parte do podcast da Quinta de TBT está terminada agora.
coração que nunca se vai. Não sei dizer como, mas só acontece se uma pessoa contra voar cada vez mais alto, quase além do mundo, como desce um salto na imensidade. E não há distância, nunca me alcança. E vem voar dentro de mim pra sempre. Se em meu lugar você está, se em seu lugar eu estou, você é tudo que eu vivo e vida é o que eu te dou. Se em meu lugar você está, nunca vamos ficar sozinhos. Não importa onde dão nossos destinos, por qualquer estrada, sob qualquer céu, mesmo separados, não vou te perder. Abre os seus braços, me manda um sinal. Não tenha medo, eu vou te encontrar. E sozinho não te deixarei. E esse mesmo voo eu farei dentro de você pra sempre. Se em meu lugar você está, se em seu lugar eu estou, você é tudo que eu vivo e vida é o que eu te dou. Se em meu lugar você está, como admitir ter limites para os amigos que vivem do que dizem. Creia em mim, não vou duvidar. Se isso tudo que eu vivo existe dentro de nós, eu e você estaremos juntos sempre mais. Você está. Se em seu lugar eu estou. Você é tudo que eu vivo e vida é o que eu te dou. Você está. Nesse lugar eu estou. Te levo no meu coração. E em seu coração eu vou. Laura Pausini. Amo essa mulher. Essa música mostra exatamente. Você é tudo que eu vivo, vida que eu te dou. Você está. Eu estou. Laura Pausini, 1996. 30 anos. 30 anos de música. Essa música tem muita história na minha vida. E agora mais ainda porque assim, não, tudo bem que antes que falem, ela vai falar dele. Vou falar sim. Vou falar do Gabrielzinho, porque pra mim ele é fofo demais. Então assim, para mim, ele é fofo demais. E essa música caberia, nossa, redondinho. 30 anos atrás. Essa é uma música típica de TBT, como a próxima que vem aí daqui a pouco. Ela é de 2000, ela tem 26 anos. Hoje são músicas antigas, afinal de contas estamos numa quinta, que é a segunda parte do TBT. Eu ia dizer, nós estamos numa TBT. Mas estamos numa quinta de TBT. Enfim. Mas eu dizia, hoje lá na live do carro eu não pude deixar de expor, né? Não pude deixar de expor
a minha surpresa. Eu achei surpreendente, depois de um tempo, voltar ao lixo. Jesus na cruz. Fazer o quê, né? Assim, mas aí você vai falar, ele não mexe com você? Não, de coração, do fundo da minha alma, do fundo da minha alma, de verdade, verdade, verdadeira mesmo. Ahn, não, assim, não me prende, não, nada, mas nada, 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 nada. É assim, é um lixo. Ele me ensinou muita coisa nessa brincadeira estúpida que ele fez. Ele me ensinou muito e me ensinou mais ainda. O que que me ensinou? Me ensinou que eu tenho que pôr os meus valores acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. E é exatamente isso que eu estou fazendo e vou fazer e continuarei fazendo a vida inteira. Os meus valores são os meus valores e ninguém tasca. Isso ninguém tasca. Ninguém tasca mesmo. Quero avisar, deixa eu só fazer um pequeno parêntese, que agora que eu vi aqui no celular, o canal Podcast do Fábio, o primeiro, canal original, Podcast do Fábio, tá passando, tá baixando 2 vezes cada episódio. Cada dia tem 19, que nem tô vendo aqui, 19 de agosto, tem aqui o episódio de ontem 2 vezes. Depois tem de cada um, tem 2 vezes. Muito bem. E é isso. Bom, enfim, mas vamos lá, fechando parêntese. Eu estou dizendo exatamente isso. Às vezes a gente se surpreende, e eu me surpreendi, porque eu esperava que, assim, que ele não voltasse mais o lixo. Não por nada, eu tô cagando 10 quilos para ele. Eu quero mais que ele se exploda. Mas, assim, imaginei que eu estava livre do lixo, mas creio talvez o lixo tenha voltado não para ser professor lá, o personal, nem porra nenhuma, mas tenha voltado lá para fazer exercício e tal, na academia número 2, à noite. E eu não vou à noite, hoje eu saí um pouco mais tarde. Era 6h15 mais ou menos. E, enfim, e aí bati o olho e lá estava. Por isso que eu falo, mas nem o Yuri me interessa ninguém. Ninguém. E agora vamos então aproveitar, vou mudar o assunto, porque falar de lixo não adianta, por mais TBT que seja. Deixa-me ver aqui. Vamos ver. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Ó, tem algumas coisas que eu preciso falar aqui muito bem. Que, aliás, vocês acham, assim, pelo que eu enfim, entendo, percebo, vocês acham que eu fico pensando em ex. Eu não penso em ex, não, tá? Aqui, ó, por exemplo, que nem aqui, ó. Você consegue perdoar um ex-amigo? E aliás, estou falando agora, vou pegar hoje nesse TBT as minhas mensagens que estão no anônimo lá no aplicativo anônimo que você pode acessar pelo meu site oficial e lá você vê. Assim, ó, você consegue perdoar um ex-amigo? Como eu digo sempre, aliás, isso é legal, porque isso vale para ex-namorada, ex-namorado, vale para todo mundo. Eu sempre perdoo, lá, perdoar sim, sempre. Perdoar agora, perdoar não significa conviver junto da forma como foi antes. Agora, perdoar sempre. Por quê? Porque o perdão faz bem para nós mesmos. Então você vai falar assim, mas Fábio, peraí, você falou uma vez que você foi traído. Sim, fui traído 2 vezes. Porque eu acreditei e me ferrei, e acreditei de novo numa outra pessoa e me ferrei de novo. Aí, o mal, ou o erro, não sei se é o erro, ou o mal, ou o erro, enfim, é que, assim, eu confiei. E o confiar, às vezes,
faz toda a diferença. Por quê? Porque enquanto eu confiava, ele saía com os amiguinhos, né? Ele ia com os amiguinhos pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e acabou ficando com outro cara. E aí eu descobri. Então aí acabou. Aí não tem o que fazer. Aí, enfim, pra mim, traição uma vez só. Aí tudo bem. E aí como ele escolheu, se ele escolheu, tá escolhido, de boa, tranquilo e tranquilíssimo. Mas vamos lá, vai. Aí assim, tem uma outra aqui que eu achei legal. Olha lá, a pessoa diz assim: se eu nunca quiser casar, você ficaria comigo mesmo assim? Como eu respondi, se isso for pra mim, porque eu nunca sei se é pra mim ou se é pra todo mundo lá no aplicativo. Aí eu respondi assim: se isso for pra mim, ficar sem intenção de buscar algo legal a dois, não há muito pra pensar. Seria um momento simples de prazer e, sinceramente, para isso eu sei bem em que lugar eu tenho que buscar se eu quiser. Casar, nos termos técnicos do que se entende por casamento, nem eu busco. Eu não busco entrar na igreja de véu e grinalda, nada disso. Isso, nesse sentido, eu tô fora. O que eu busco é um relacionamento sério a 2 e não a 10, como inclusive falo todos os dias ou quase todos no audioblog. Não, e é isso mesmo, eu até aproveito já para dizer de novo que eu não busco, por exemplo, vou entrar na igreja, que nem, desculpa, vou pegar como exemplo o Gabriel, que o Gabriel agora é o meu crush, ou como diz a Luana. A Luana é uma menina que acompanha aqui o podcast e ela disse, muito legal, foi muito divertido, quando ela falou assim, ela escreveu numa das mensagens, quem é a bola da vez? Eu não vou falar bola da vez, mas não, é que foi legal que eu não esperava isso. Então assim, vamos falar assim, a bola da vez é o Gabriel. Então, vou pegar o Gabrielzinho como exemplo. Quem me dera fosse o Gabriel de verdade. Muito bem. Chegar pro Gabrielzinho e falar: putz, Gabrielzinho, vamos casar, ou casa comigo. Porque assim, é lógico, como eu falo sempre, se eu gostar da pessoa, eu peço pra namorar de boa. Quer namorar comigo, coisa assim, bem, uma coisa mais romântica, sem dúvida. Agora, se eu falar quer casar comigo, não é vamos na igreja, vamos marcar com o padre, ou com o pastor, ou com o reverendo. Não, isso não precisa. Lógico que receber uma bênção é sempre bom, mas não na igreja, assim, fazer cerimônia, não, isso não. Casamento na igreja, homem e mulher, tá de bom tamanho, ponto pacífico. Agora, se você vai ficar com alguém, se você, olha o verbo, se você for ficar com alguém, ficar, já está dizendo, você vai só ficar, né? Aquela ficada de hoje em dia, que as juventudes de hoje, os jovenzinhos de hoje, falam, vou dar uma ficada, pelo menos, aliás, nem sei se mudou, eu tô tão velho que na minha época era... eu vou namorar, enfim, eu quero você, aquela coisa, vamos namorar, vamos, sei lá, coisas bem bestas, bem bestas. Hoje em dia fica, não sei se mudou, hein? Se mudou, desculpem, eu tô velho, então pra mim é o vamos ficar. Na ficada, se você falar assim, vamos ficar pra mim é, sei lá, sair comigo hoje, dar uns beijos, ir pra cama, qualquer coisa, enfim, no máximo ir pra cama, fazer sexo por sexo, isso pra mim não conta, não tô precisando disso. Tudo bem que pode ser legal, claro que pode ser legal, claro que pode ser muito bom, mas não é assim, eu não tô procurando, eu não tô louco de vontade, por mais que eu tenha dito ontem, assim, tipo, olha... eu tô louco de vontade de uma bunda, tal, não é assim. Assim, a fisiologia humana faz a coisa mudar. Mas tudo bem, voltando, Gabrielzinho. Chego pra ele e falo, Gabrielzinho, a gente tá namorando, sei lá, uns 6, 7, 8 meses. A gente já se conhece bem.
Que tal a gente juntar as nossas escovas de dentes, como era na minha época? Vamos juntar as escovas de dentes. E aí, lógico que a gente já fala, quer casar comigo? Aí vamos solidificar a coisa, né? Aí sim. Aí eu só vou casar com alguém, casar é modo de dizer, ir lá no cartório, oficializar o relacionamento, deixar isso como manda a justiça, receber uma bênção de Deus é sempre bem-vindo. Por quê? Porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus. E isso é legal, isso é bem-vindo, isso vale a pena, isso é interessante. É assim que funciona. E aí? E aí, beleza, mas casar na igreja não vira. E mais, ficar com alguém, ficar por ficar, não, vamos sair, vamos dar uma ficada. Né, aquela coisa, já me aconteceu, falo isso porque já vivi isso, já me aconteceu. De, assim, eu sair com o carinha e o carinha, dessa vez, assim, o carinha tava muito afim de mim. Na verdade, ele tava afim do pedaço de carne que eu poderia dar para ele para entrar nele e enfim, e como eu falo sempre, eu sou mais, mas eu sou muito mais do que 23 centímetros de carne. Eu tenho mais a oferecer, muito mais a oferecer. E enfim, e aí ficamos, né, naquela ocasião lá atrás, no tempo, fiquei com esse menino há muito tempo atrás. Eu nem pensava, aliás, eu não pensava nem na teologia, não pensava nem em nada. E aí eu estava solteiro e eu falei, vamos sair, vamos. Saímos, enfim, jantamos e ele foi a minha sobremesa, mas tudo bem. E aí depois a gente se viu mais acho que 2 vezes, depois nunca mais. E que eu achei, aí fui eu achei que eu estava errado e muito errado. E por que eu estava errado? Justamente porque eu me sentia vazio. Não adianta nada sair com o cara e depois, sei lá, depois ficar pensando. Não dá. Ai, ai, né? Assim, falar de coisas passadas. Hoje é quinta-feira e vamos combinar, enfim, né? Coisas da vida. Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta legal foi assim, ó, meu último relacionamento acabou faz 3 semanas e eu já tô conhecendo alguém. Você acha que eu devo mentir sobre quanto tempo faz para não assustar? E a resposta que eu dei, que é a minha resposta, é a minha verdade, é exatamente aquilo que eu penso. Eu, Fábio, eu não mentiria. 3 semanas podem parecer pouco, mas cada relacionamento termina emocionalmente em um tempo diferente. Às vezes muito antes do término oficial. O importante é saber se você está realmente disponível para conhecer alguém novo ou apenas tentando preencher o vazio que foi deixado pelo anterior. Se essa pessoa se assustar com a verdade, é melhor descobrir pela verdade do que começar algo novo sustentando uma mentira. E é bem por aí. Aí, assim, essa aqui também foi uma pergunta. Essa eu sei que foi pra mim, porque a pessoa deve estar ouvindo alguma coisa lá aqui no podcast. E a pessoa pergunta assim: você pensa que me vingar vai valer a pena? Aí eu, assim, sabe, você responde assim, meio no sarcasmo. Eu não sei se isso é pra mim. Mas, se for, não. Vingança nunca foi meu estilo, e não é mesmo. Posso me decepcionar, sofrer e até me afastar. Mas depois eu sigo a minha vida. Minha paz vale muito mais, e vale mesmo. A minha paz em primeiríssimo lugar. E como já dizia o sábio Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é assim que funciona, e é bem por aí. E mais uma e depois eu vou pra música. Tô curtindo uma pessoa, devo falar pra ela? Eu acho que sim. Eu, sendo honesto, eu acho que sim, mas cada coisa tem seu tempo. Às vezes a gente gosta de alguém e prefere primeiro conhecer melhor, observar, respeitar o espaço da pessoa e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Aí, quando chegar a hora certa, vale a pena falar.
mas é melhor uma verdade dita com carinho do que passar a vida pensando, e se eu tivesse falado? Isso serve até para mim com o Gabrielzinho. Com o Gabrielzinho lá do Carrefour Express do shopping, eu acho ele fofo. Fofo demais. Vamos combinar que... Ai, ele é perfeito. Puta, cara, perfeito, perfeitíssimo. E pro Gabrielzinho serve a próxima música. Essa música tem 26 anos que foi feita e vale muito, vale bastante, vale total pro Gabrielzinho essa aqui. Até porque era o que eu gostaria de dizer para ele se eu pudesse, assim, nesse momento, assim. Mas você acabou de falar, olha, fala, não espera, não sei o quê, não fica gastando tempo à toa, tal, não sei o quê. Não é gastar tempo, é conhecer e respeitar o espaço da pessoa, para aí depois sim falar alguma coisa. Mas eu falaria, o tema dessa música eu falaria pro Gabriel, ele é muito fofo, cara. Aliás, eu tenho que tomar cuidado, que eu sei que tem gente aqui da Academia número 2 que escuta isso aqui. Então, assim, se for o Vitor ou o Davi e falaram algo para o Gabriel, não falaram nada além do que eu sinto mesmo que está aqui. Assim, espero. E se falaram merda, eu descubro um dia e vamos ver. Pode ser que não tenham falado nada, mas de novo, é uma coisa que aconteceu segunda-feira, basta você ouvir o podcast da segunda, você vai entender o que eu estou dizendo e vocês vão compreender. Mas enfim, isso é o que eu diria para o Gabrielzinho hoje. Giostra degli attimi, dalla pelle, dal profondo, dai miei sbagli soliti, dal silenzio che ho dentro e dal mio orgoglio inutile, da questa voglia che ho di vivere. Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sei mio, che non ti cambio con nessuno, perché a giurarlo sono io. Gabriel. Volevo dirti che ti amo, É bem aí. perché sei troppo uguale a me. Ei, Gabrielzinho. Quando per niente litighiamo e poi ti chiudi dentro te, d'ogni mio fallimento, dal bisogno di credere, da un telefono del centro, dalle mie rivincite, dalla gioia che sento e dalla febbre che ho di te, da quando mi hai insegnato a ridere. Volevo dirti che ti amo, volevo dirti sono qui, anche se a volte mi allontano dietro ad un vetro di un taxi. E questo dirti che ti amo è la mia sola verità. Tu non lasciarmi mai la mano, anche se un giorno finirà. Da ogni angolo dell'anima, dalla mia fragilità, Dando amore appena spento. da questa lettera. Gabriel. Bem por aí. Volevo dirti che ti amo, volevo dirti sono qui,
Ei, Gabrielzinho. Olha lá, tá vendo? Tem que dizer. Na hora certa, mas tem que dizer, né? Sem atrapalhar. Sem invadir o espaço privado da pessoa. Ei, Gabrielzinho, é bem por aí. Hoje é um TBT um tanto estranhamente diferente, mas é por aí mesmo. É assim que funciona. Ai, ai, né? Fazer o quê? E, aliás, eu agradeço a todas as perguntas que chegam, tanto no aplicativo até no WhatsApp. Às vezes eu não respondo, porque eu pego para responder aqui. Às vezes eu pego para responder ao vivo aqui no podcast, até porque cheguem mais gente. Agradeço a vocês que me seguem aí nas redes sociais, em todas as redes. YouTube, Face, Twitter. Twitter não, agora é X. Né? YouTuber. Twitter, eu pensei em Twitter, falei YouTuber. YouTube, Twitter, Face, Twitch e, enfim, todas as plataformas, Kik, Apple Music, enfim, todas elas, Amazon Music, lá, Amazon Prime. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Que vocês, às vezes vocês me dão a pauta, até porque eu não ia falar do lixo hoje, não ia mesmo. É que hoje, realmente, se você acompanhou a minha live de hoje de tarde lá do carro, você percebeu que eu me senti estranho quando eu vi que ele voltou. Não por nada, hein? Não por nada mesmo, do fundo da minha alma, não por nada mesmo. É mais porque, assim, eu achei mesmo de verdade que, assim, eu não fosse mais ver o lixo, mas vi. É que, assim, é um misto de que merda com que bosta de ter revisto, porque me lembro da cretinice, né? Da brincadeira cretina, do jeito cretino dele, né? Achando, né? Que nossa, assim, ele tá fazendo uma brincadeira bonitinha, tranquila. Não, hoje em dia não é assim, não. Hoje em dia realmente não é assim que funciona. Mas tudo bem, vai fazer o quê? Aliás, nem sei quanto tempo eu tô aqui falando. Nossa, já passei de 1 hora falando hoje. Eita, é que assim, lá no podcast, lá na rádio, tem um tempo, né? Tem tempo, até porque depois fica os meninos lá da Drops, na madrugada, eles colocam isso aqui no ar enfim, e aí fica até além. Mas tudo bem, eu sou o dono, né? Fazer igual fazia Silvio Santos. Eu sou o dono. Se eu sou o dono, posso fazer como eu acho que tem que ser feito. Muito bem. São coisas da vida. Assim, uma música agora que me veio pra gente quase que fechar, e aliás, de novo agradeço a você, é uma das músicas que eu acho mais tudo a ver comigo. Isso porque eu falo alguns idiomas. Para quem não sabe, eu sou realmente nerd. Nerd por quê? Porque assim, eu gosto de estudar, eu gosto de estar sempre estudando, eu sempre fui muito na minha, né? Até por conta da minha época, o ser bissexual. Falo bi porque eu sempre gostei de homem e mulher, desde sempre. Gosto mais de homem, hoje em dia eu tô com instinto mais de homem do que de mulher, mas tudo bem, gosto dos dois. Tô pegando o vício dos fanboys, não sei porquê. Vai ver que é bom, não sei, não vou falar muito porque infelizmente tem idiota que ouve aqui, tem idiota. Tem alguns idiotas que ouvem aqui são capazes de falar merda onde não deve. Então me mantenho em silêncio, mas eu mudei muito ao longo do tempo. Mas na minha época, quando eu me sentia, vamos dizer assim, né, parado, tal, eu me sentia meio isolado porque eu me sentia diferente, né? Eu me sentia realmente
diferente, uma coisa esquisita, porque, sei lá, eu me vi estranho olhar para um menino e falar, putz, eu gosto de uma pessoa igualzinha a mim, né? Assim, no momento eu não achava legal. E a gente muda. Hoje em dia eu tô de boa, hoje em dia não. Já faz alguns bons anos que eu tô de boa. Tô de boa, gosta de mim, gosta, não gosta de mim, paciência. Então, assim, eu não tô pra desrespeitar ninguém, não gosto que me desrespeitem, eu respeito todo mundo. E, assim, eu sou caxias, sou nerd, gosto de estudar mesmo, gostava muito de ficar na minha. Aprendi com isso, né, a estudar, ficar na minha. Mas, de boa, quando namoro, quando tem alguém, e não quando fico, porque eu não tô nessa de ficar. Se eu vou sair com alguém para conhecer, é com intuito, não precisa, necessariamente ele vai namorar com a pessoa porque vai sair com ela. Não há essa necessidade, essa obrigação. Tô saindo com ele ou com ela, tenho que namorar com ele ou com ela logo na primeira vez. Não, vou conhecer. O que não dá, o que não cola. Essa ideia de vou sair para ficar, vou dar uma ficada, hoje eu vou ficar com um, amanhã com outro, depois com outra, com uma. Não é assim. A gente acaba brincando com o sentimento da pessoa ou das pessoas. A gente não sabe em que ponto da vida a pessoa está, se a pessoa quer amar e ser amada ou se ela quer apenas curtir. Eu sempre, desde sempre, para sempre, eu tô na fase de, se eu saio com alguém, eu saio com intenção de conhecer a pessoa para futuro compromisso, caso dê certo. Pode não dar certo? Claro que pode. Pode ser que na conversa vire só amizade. Uai, não tem obrigação nenhuma de sair já para amar. Vou sair, vou casar. Não vai. Não é assim que funciona. Enfim. Se deixar, eu fico aqui falando, fazendo aqui um discurso. Por exemplo, aliás, já falei isso aqui a semana inteira, eu só vou resumir. O Gabriel, não sei nada se ele gosta de homem, se não gosta, se de repente gosta mesmo, se gosta do meu perfil, se não gosta. Sei lá, se ele tem namorado, ou não tem, ou não quer, ou não procura, ou não... Enfim, tem tantos poréns que só se a gente falar, a gente tem que conversar para saber. Eu vou ficar sempre nessa incerteza? Tecnicamente, sim. Por quê? Porque ele é crush. E crush não é namorado, crush não é amor. Crush, amor que eu quero dizer assim, não é nada romanticamente sério. Então, assim, é só um amor que eu tô curtindo, que o Gabriel me fez acordar pro amor de novo. Quem me dera fosse com ele, fato, mas não necessariamente precisa. Mas, né, fazer o quê? Isso, né? Assim, a pessoa tem que entender também que o amor não nasce de um segundo. O amor nasce da convivência. Mas, se você tem o mesmo interesse que a pessoa, leia-se, se você está preparada para amar e ser amado, amar e ser amada, aí beleza, de boa, vai na fé que se rolar, rolou. Se não rolar, é a amizade que vai ficar, de boa. Mas agora, vou sair pra dar uma ficada, vá pro inferno. Pra mim não cola. Vamos nós, mais uma do Quinta de TBT. É real, é fora do normal, é coisa diferente. Em meio a tanta gente, nessa escuridão, você me olha e sente. Ei, Gabriel, serve também. Queira-me, 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 me queira. Nós somos lágrima inteira, um domingo de bobeira, somos tudo o que quiser. Então como é que pode a vida demorar pra te trazer aqui e me fazer teu alvo e me levar tão alto? O mundo fica pequenino, veja como é belo dividir um destino. Há uma noite estrelada sob nossos pés, há uma vida pensada e uma pra entender, e uma pra inventar, e uma pra escolher.
e uma pra durar com você. Uma vida com você. Caminhamos do início ao fim, em meio a tempestades. Podem falar de nós, mas quer saber, meu bem, do que é que os outros sabem. Agora só te peço que ama-me, que ama-me, que ama-me, bambina. Nós somos aumentando em cena, ou metáforas apenas. Somos tudo o que quiser. Então como é que pode a vida demorar pra te trazer aqui e me fazer teu alvo e me levar tão alto? O mundo fica pequenino, veja como é belo dividir um destino. Há uma noite estrelada sob nossos pés, há uma vida pensada e uma pra entender, e uma pra inventar, e uma pra escolher, e uma pra durar com você. Uma vida com você. Sorriso que não dá pra esconder. Não, nunca foi fácil e nem há de ser. Tô te esperando aqui em casa, vem fazer um filho comigo agora. Tô te esperando aqui em casa. Então como é que pode a vida demorar pra te trazer aqui e me fazer teu alvo e me levar tão alto? O mundo fica pequenino, deixa como é belo dividir um destino. Há uma noite estrelada sob nossos pés, há uma vida pensada e uma pra entender, e uma pra inventar, e uma pra escolher, e uma pra durar com você. Ei, Gabriel, quem dera. Uma vida com você. Uma quinta de TBT. Não, mas não é assim. Hoje realmente valeu bastante, valeu muito e valeu, nossa, valeu muito, valeu realmente. São fatos do dia a dia, né? São situações que acontecem e realmente acontecem. Agradeço sempre a você que me manda mensagem, que participa, enfim, que está aqui comigo. Deus lhes pague mesmo, do fundo do coração. Bem, até porque, eu não tenho muito mais tempo agora ainda, mas antes de ir... Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou. Pois sua carinha sorrindo pra nós mostra que a gente vai se ver outra vez. Muito bem, é hora de partir. Já falei tudo que eu tinha que falar. E, enfim, espero ter deixado sempre claro que eu estou à disposição para a gente trocar ideia sempre. E por hoje.
hoje a gente vai terminando tranquilinho, em paz com Deus e com todos. E agradecendo, claro, sempre a vocês pela paciência e pela companhia. Vocês fazem a boa diferença. E assim, eu tentei ser... Aliás, eu fui realmente muito sincero. Muito tranquilo, muito sincero, muito transparente. Sim, gosto do Gabriel. Sim, acho o Gabriel fofo. Sim, namoraria o Gabriel. Pegaria ele pra criar, pra cuidar, pra tratar, pra amar, pra ser amado. Sim, não tenho problema nenhum com isso. Mas não depende só de mim. Se dependesse só de mim, seria muito mais fácil. Simples assim. Enfim, bom, o que eu sei é que amanhã eu tô de volta, se Deus assim permitir. E durante o dia tem as lives, quando surge a ideia de fazer alguma coisa, falar alguma coisa que eu tenho tempo. Agora eu tenho a camerinha portátil também, então dá pra falar, dá pra gravar, dá pra fazer ao vivo. Só que aí é na live, aí não tenho como transmitir para o podcast. Podcast é no fim da noite. A live pode acontecer em qualquer momento, por isso que eu falo sempre. Se você puder ou quiser, por favor, siga-me nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, ou agora no Twitch também, lá no aplicativo Twitch. É tudo podcast do Fábio, tudo, qualquer lugar, podcast do Fábio. Vocês entram lá, vocês acessam e eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia e conversar. E aí vocês têm aí as redes sociais que salvam as lives, tá? E é isso, um beijo carinhoso pro Gabriel, meu crush do Carrefour Express do Shopping, que amanhã possivelmente eu vou vê-lo. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Um beijo carinhoso a todos vocês, especial pro Gabrielzinho que mora no coração. E amanhã, se Deus permitir, eu tô de volta na Drops e tô de volta no meu podcast também. Boa noite, uma sexta-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser. E aí a gente vai terminando o episódio de hoje. A todos, uma sexta-feira abençoada desde já. Que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Gratidão por você ter estado aqui comigo. Se puder, siga-me, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a gente se fala no próximo episódio. Até lá! No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. E, claro, um beijo gigante pro Gabriel. Gabriel me ensinou de novo a gostar, isso que foi legal. Show de bola. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, do peito e na canção. Curta, comente,
Participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. E um beijo para você também que me acompanha e que participa também. Vocês fazem essa boa diferença. Do fundo da minha alma, gratidão. Gratidão mesmo. Boa noite, fiquem na paz. A gente se vê amanhã, se Deus assim quiser. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso procurar alguém que queira. Beijo carinhoso. Até amanhã. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, comente, compartilhe. Participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir.